Começa amanhã o julgamento dos 4 réus acusados de causar um incêndio que matou 242 jovens na Boate Kiss, em Santa Maria, no interior do Rio Grande do Sul. A festa era para celebrar a formatura de estudantes da Universidade Federal de Santa Maria. Só que a comemoração se transformou em um dos maiores desastres em números de vítimas em incêndios no Brasil. A tragédia marcou janeiro de 2013. O fogo provocado por um show pirotécnico dentro da Boate Kiss matou 242 pessoas e feriu outras 636 na cidade de Santa Maria, no interior do estado do Rio Grande do Sul. Agora, 2 integrantes da banda, Marcelo de Jesus dos Santos e Luciano Bonilha Leão, e 2 sócios da Boate Kiss, Elisandro Calegaro Spor e Mauro Londeiro Hoffman, vão à júri popular. Serão julgados por homicídio simples com dolo eventual, quando os acusados admitem o risco pela morte dos jovens e tentativa de homicídio pelas pessoas que ficaram feridas. O tribunal do júri é composto pelo magistrado-presidente e por 25 jurados sorteados previamente. Destes, 7 vão fazer parte do conselho de sentença. Como o julgamento deve se estender ao longo de vários dias, o setor de logística do Tribunal do Rio Grande do Sul vai tomar as providências para estruturar alojamento e alimentação para os jurados, bem como cuidar do esquema de segurança. Ao todo, 19 testemunhas vão prestar depoimento. De acordo com os sobreviventes, a boate estava superlotada, não tinha ventilação e alguns extintores não funcionavam. Segundo os relatos, os seguranças da boate impediram a saída dos clientes sem pagamento. E os jovens morreram pisoteados e asfixiados pela fumaça tóxica. Para detalhar o assunto, eu converso agora ao vivo com o desembargador Antônio Vinícius Amaro da Silveira, que é presidente do Conselho de Comunicação Social do Tribunal de Justiça do Rio Grande do Sul. Seja bem-vindo. Boa tarde, desembargador. Muito boa tarde, Rafaela. Uma honra e um prazer estar aqui conversando com vocês. Bom, julgamento histórico sobre todos os aspectos, muito aguardado. Quero que o senhor conte para a gente como o tribunal se preparou para garantir a segurança de todos, e porque nós estamos nesse momento excepcional de pandemia, né? Eu imagino que as famílias queiram acompanhar, toda a imprensa, a essa mobilização, qual a expectativa e como foi a preparação de vocês. Pois então, de fato, desde o momento em que foi definido que o júri se realizaria, ou seja, que foi definido que o crime era de competência do Tribunal do Júri, nós passamos a estabelecer um planejamento estratégico para enfrentamento dessa demanda, que ela é, de fato, muito complexa. Já o processo do júri, por si só, já é complexo, né, com uma série de circunstâncias que contribuem na formalidade do julgamento. Neste caso em particular, tratando-se de um processo desta dimensão e com todo esse impacto na mídia e também na expectativa das pessoas, com um número muito grande de vítimas, inclusive com testemunhas, um número elevado, isso leva, de fato, a um contingente ainda mais significativo no sentido dos cuidados a serem adotados para a realização do evento. Uhum. E nós temos ainda, como bem lembraste, Rafaela, um adicional lamentável, que é o da pandemia, né? O que nos impõe medidas ainda mais severas de controle, principalmente no que concerne à segurança das pessoas que necessariamente terão que comparecer ao julgamento. Então, para isso, foi estabelecido um planejamento, desde lá, quando foi definida a realização do júri, ainda em Santa Maria, de uma logística e com uma infraestrutura muito grande para receber este público e para dar condições de realização do evento. Quando veio para Porto Alegre, naturalmente, em função do desaforamento, isso ficou um pouco mais próximo da nossa realidade, em função da proximidade com a sede administrativa, o que nos facilitou um pouco o serviço, até porque nós temos capacidade de realizar o júri nos nossos próprios prédios, ou seja, o júri será realizado no próprio prédio do Foro Criminal de Porto Alegre. Bom, você chamou atenção há pouco para a complexidade de um julgamento no Tribunal do Júri. Como é que funciona a dinâmica? Quem fala primeiro? Quanto tempo, em média, tem cada um? Pois não. O júri, ele é um procedimento diferenciado, né? Ele tem uma expectativa diferente de julgamentos dos demais procedimentos, sobretudo na área criminal.
E ele é um julgamento composto de duas fases. Na primeira fase, o juiz-presidente avalia as circunstâncias do fato denunciado pelo Ministério Público e define se é realmente de competência do tribunal do júri, ou seja, do conselho de sentença formado por jurados, ou se não é. Se não for, desclassifica, enfim, mas se havendo entendimento de que é do tribunal do júri, há o que nós chamamos de sentença de pronúncia, não é? O que define, então, que, de fato, este júri é de competência. E quais são os crimes? Aqueles crimes dolosos contra a vida, tá? Ou, no caso concreto, crimes dolosos praticados com dolo eventual. E a denúncia, no caso, estabelece que a conduta dos réus teria sido praticada através do dolo eventual, qual seja, aquela conduta que, embora não queira o resultado alcançado, arrisca ou corre o risco assume o resultado que foi alcançado. Então, é um crime, é um procedimento diferente, né? Por isso nós chamamos de conselho de sentença, porque quem julga, na verdade, é a sociedade representada pelos jurados previamente sorteados. Na ordem de julgamento, quem fala primeiro sempre é a acusação, né? No caso, o Ministério Público, e também secundado pela assistência à acusação, que é o que nós temos neste caso também. Somente depois disso é que a defesa irá se pronunciar. Há uma estimativa de que haja em torno de 9 horas no que concerne aos debates, né? Uhum. A acusação, defesa, réplicas e tréplicas deverá se somar em torno de 9 horas. E há uma estimativa de quanto tempo esse julgamento pode durar? E as testemunhas, testemunhas e os jurados, eles vão ficar confinados durante todo esse tempo? Sim. O tempo, Rafael, o tempo é inestimável, né? Não há como se definir previamente o quanto tempo irá durar o julgamento. Se sabe, obviamente, pela experiência, que será um júri longo, né? Um júri bastante longo, principalmente em função exatamente do que mencionasse agora, do número de pessoas que serão inquiridas. Nós temos um total de 14 testemunhas, 19 vítimas e ainda temos os réus. Então, isso dá um somatório aí de 30 e poucas pessoas a serem ouvidas, 37 pessoas a serem inquiridas. Isso certamente levará bastante tempo. Não se sabe quanto tempo, mas vai depender muito da extensão do depoimento de cada um deles. E, sim, os jurados, evidentemente, estão acercados do princípio da incomunicabilidade, que é próprio do tribunal do júri, né? Eles não podem se comunicar entre eles e com os meios externos, e deverão, por isso, ficar protegidos, né? Não só no que concerne a necessidade de preservar a incomunicabilidade, mas também a preservação da própria segurança dessas pessoas desses 7 jurados que serão sorteados. Há todo um esquema de segurança e deslocamento, enfim, logística para que isso aconteça da melhor forma possível. E esses jurados ficam isolados e as testemunhas, até serem inquiridas, também vão ficar incomunicáveis, o que se presume deva acontecer com a liberação posteriormente aos depoimentos. Desembargador, muito obrigada pela entrevista. Um bom trabalho para vocês todos aí, a partir de amanhã, que será uma semana de trabalho árduo. Nós vamos acompanhar aqui na TV Justiça e muito grata mais uma vez. Boa tarde. Eu é que agradeço o espaço de esclarecimento, fico à disposição e vamos orar aqui para que tudo aconteça a bom tempo.